a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Como que a gente vai fazer, né? Vocês vão, já começaram, que eu sei que todos vocês já começaram a elaborar o TCC de vocês, então muita gente já sabe muita coisa daqui, né? E agora a gente vai só continuar, dar continuidade. Então, eu vou aqui mais recordar com vocês o que vocês vão fazer, porque saber vocês sabem, né? Mas a gente precisa de recordar para poder ter certeza do que está fazendo. Vocês devem estar cheios de partes do TCC, né? Para poder conectar e colocar ali de uma forma que fique adequada do ponto de vista de formatação, a parte que é requerida de um TCC. Né? Então, a gente vai trabalhar com essas partes agora. Para começar, a gente tem os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais começam pela capa. Vai entrar alguém aqui. Então, a gente começa pela capa, que é aquela proteção externa do trabalho, a primeira página que vem, e deve constar o nome da instituição lá em cima. Tem gente que põe a logomarca, pode colocar, mas não coloca como cabeçalho, não, porque aparecem todas as páginas, e não é necessário, não fica nem muito bonito, né? Em todas as páginas aparecer a logo da faculdade, é bom só na capa. Abaixo do nome da faculdade, vocês colocam o nome da unidade acadêmica, que no caso é o curso de vocês, administração. Então, Faculdade Delta, administração, depois o nome do autor, que é o nome de vocês. Se estiver em grupo, vocês vão colocar em ordem alfabética, tá? Não coloquem em ordem de quem fez mais, não. Coloquem em ordem alfabética. Tem gente que fala assim, não, eu estou fazendo tudo, fulano não ajuda e o nome vai primeiro. O nome vai primeiro, tá? Põe o fulano para ajudar, não deixe de sem ajudar, não. Minha dica. Bom, então, o nome dos autores, se tiver mais de um, coloquem em ordem alfabética. No meio da folha, mas exatamente no meio da folha, bem no centro, vai o título do trabalho. Nessa capa, o título vai em caixa alta, de preferência em negrito, e fonte 14, só na primeira capa, tá? Nas outras páginas não tem nada com fonte 14 mais, é só nesse lugar, só no título, na capa. Se tiver subtítulo, coloquem também. Local e ano, lá embaixo, no rodapé, aliás, não coloquem como rodapé não, mas coloquem embaixo, a 2 centímetros do rodapé, a Goiânia 2021. Porque tem vezes que eu falo que é no rodapé, o pessoal vai e põe como rodapé e aparece Goiânia 2021 em todas as páginas. Só na capa, tá? A folha de rosto também, mas aí é outra coisa, mas não é em todas as folhas. Então, na capa, Goiânia 2021. Certo com a capa? Folha de rosto, a mesma coisa, só que a gente não põe mais o nome da faculdade nem o nome do curso. Coloca primeiro o nome de vocês, o nome do autor, né, ou dos autores, em ordem alfabética. No meio da folha, o título do trabalho, fonte 12, não é 14 mais, em fonte 12. A natureza do trabalho, que é aquele quadrinho, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Delta para obtenção do título de bacharel em administração. Já coloquem isso, que aí ele já fica pronto. Não precisa de pôr que é disciplina, essas coisas. Já põe direto que é apresentado à Faculdade Delta para obtenção do título de bacharel em administração. Olha que chique, né? Já deixa ele encaminhado para a entrega final. Nome da instituição, né, que é ali, a Faculdade Delta, embaixo vocês vão colocar o nome do orientador. Tá? Eu acho que vai ser a Kênia, a orientadora de todos, se não me engano. Né? Eu não sei como é que está a administração. Eu sou orientadora da parte de formatação e linguagem. E eu acho que a Kênia vai trabalhar com o conteúdo, eu não sei. Depois a gente vai olhar com a Kênia isso. No finalzinho, local e o ano da entrega, que é Goiânia, 2021. Tá bom? Folha de aprovação devem constar o nome do autor, igualzinho a folha de rosto, lá em cima, né?
Título do trabalho, agora não é no meio mais, é o primeiro lugar que não é no meio. Vocês vão colocar logo abaixo do nome do autor, pula uns 2 centímetros e põe o título do trabalho e subtítulo se tiver. Aquele quadrinho que vocês usaram na folha de rosto, trabalho apresentado, a disciplina, ao curso de administração, aquelas coisas todas, vocês vão colocar logo abaixo do título, tá? E depois vocês vão colocar o nome das pessoas que compõem a banca, que é o nome da instituição, né, que eles estão. E a data de aprovação, tem um modelo da folha lá no manual, mas depois eu posso mostrar para vocês, apresentar para vocês esse manual, e vocês já vão ter. A folha está lá super fácil de pegar e levar para o trabalho de vocês. Quem que vai participar da banca? Vocês têm ainda semestre que vem para pensar, né? Eu acho que tem gente que termina agora, mas a maioria ainda tem o semestre que vem para pensar. Minha sugestão é que coloquem professores em quem vocês confiam para falar o melhor do seu trabalho, que sabem que vocês se esforçam, que sabem que vocês estão fazendo o trabalho e que podem contribuir com o trabalho de vocês. Quem tem interesse de publicar vai querer pessoas que realmente vão fazer uma crítica para o trabalho ficar melhor ainda do que já está, né? Então, vai depender disso. Empatia também é importante, viu? É um professor que tenha empatia, vocês têm empatia com ele, porque se colocar um professor que vocês não foram com a cara dele desde o início, e se for recíproco, né, não fica muito interessante lá na hora da banca, porque tem aluno que fica tão tenso, não é uma situação que precisa de ficar tenso, mas tem gente que fica, né? Então, aí coloca uma pessoa ainda que vai ficar incomodada, é melhor colocar alguém que vocês sentem mais confiança, tá? Em vocês mesmos quando estão diante da pessoa, porque essa pessoa vai ficar observando vocês e vai te dar uma nota. Então, coloquem alguém da área de vocês, de preferência, e alguém que passa confiança para vocês, tá? Tem aluno que fala assim, nossa, eu gosto de fulano na banca porque eu fico tão tranquilo. É o ideal, tá bom? É para aprendizagem, mas que seja alguém que transmita isso para vocês, uma paz, né? Depois a gente ainda pensa. Na folha seguinte, coloca dedicatória. Dedicatória não escreve a palavra dedicatória, tá? Basta escrever, dedicamos este trabalho, ou dedico este trabalho a fulano de tal. É importante que seja uma pessoa a ser homenageada, uma pessoa, tá? Que seja muito importante na vida de vocês. Ah, professora, mas tem gente demais que é importante na minha vida. Escolhe a mais importante. As outras deixa para colocar em agradecimentos. Porque dedicatória é bom que seja uma pessoa, tá? Para ser homenageada. Porque se colocar muita gente, aí depois na hora de agradecer, vai agradecer também, dedica e agradece, fica muito repetitivo. Então, coloca uma pessoa na dedicatória, que é a mais importante de todas. Eu, por exemplo, na minha dissertação do mestrado, eu dediquei à minha mãe, e a minha mãe em memória, porque eu já não tinha minha mãe na época do mestrado, né? Então, a gente pode dedicar a alguém que já se foi também. Agradecimentos, aí vocês agradecem todo mundo que vocês lembrarem que contribuiu com a vida acadêmica de vocês, com a vida de vocês, com tudo, tá? Agradecimentos, então, é importante colocar. Pessoas que ajudaram vocês na coleta de dados, por exemplo, ou na pesquisa, que deu alguma ajuda em relação à leitura, ou leu o seu trabalho, né, e falou, ficou muito bom, ou então muda isso, ou então pessoas que emprestaram material para vocês, e assim vai. Coloca de tudo aí nos agradecimentos. Epígrafe é uma citação que reflete a ideia do tema de vocês, mas que não seja de autor teórico, tá? Os autores teóricos, eles vão entrar no corpo do texto, como os autores teóricos entram no corpo do texto como referência, né, as citações que vocês vão dar. Agora, a epígrafe não é teoria, vocês vão colocar na epígrafe alguma música, um trecho de uma música,
ou um trecho de um livro de literatura, algo que seja de preferência artístico e subjetivo. Tá? O que é subjetivo? Mais emocional. Não de linguagem referencial, teórica, objetiva, que isso vai no texto. Certinho? Entenderam o que é epígrafe? E é uma página com a epígrafe sozinha lá embaixo no canto direito da página. A gente vai ver isso no dia da aula da biblioteca. Resumo. O resumo, ele vem logo depois da epígrafe. A epígrafe é opcional, não é obrigatória. Coloca quem quiser, quem achar uma interessante. Aí vem o resumo. O resumo é um bloco de texto que vocês colocam o que é essencial no trabalho de vocês. Tá? É importante fazer o resumo no final. O trabalho está pronto? Ótimo, agora eu vou fazer a introdução. Depois que faz a introdução, faz o resumo, porque aí você vai diminuindo ele de trás para frente, né? Ele está completo, faz a introdução, que é bem menor, o trabalho num formato menor, faz o resumo, que é menor ainda, que vai no máximo 250 palavras, tá? De 150 a 250 palavras. Tem o contador de palavras lá no Word, vocês usam ele, tá? Eu tive aluno que contou uma por uma. Faz isso não, demora. Então, esse texto, ele não tem parágrafo, ele é um bloco, tá? Em espaço simples, então ele não vai ser com aquele espaço e meio, ele vai ser em espaço simples, um bloco. Ele precisa de ter orações concisas, ou seja, orações menores, orações mais curtas e que falam diretamente o assunto que vocês querem abordar. Nada daquelas orações encaixadas que vai falando que, não sei o que lá, o qual, não sei o que lá, por isso, não sei o que lá, não. Façam orações curtas. Estando o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então, vai falar de logística, a logística trabalha com isso, isso, isso e isso. Já é voz ativa. É o que ela é, como ela é, tá? E terceira pessoa, ela, né? Ou ele, sei lá, você vai falar de ou recursos humanos, né? Então, vocês vão usar sempre a terceira pessoa. Vai falar do tema. Não vai falar de vocês, nada de nós, é o tema. Deve responder as seguintes perguntas. Vocês vão colocar no resumo o que foi feito, onde, quando e como foi feita a pesquisa, que é a metodologia, quem participou da pesquisa, continua sendo da metodologia, que resultados foram encontrados, lógico que vocês não vão contar detalhes, mas vão colocar pelo menos um resumo dos resultados, e quais as contribuições do trabalho para a área. Lembra que a gente fez isso no comecinho do sexto período? Quais são as contribuições desse trabalho para a área? Né? Então, a gente puxa para cá, se manteve o mesmo tema do projeto. Tá? Agora, tem gente que não manteve o tema do projeto, então é a hora que vai dar problema. Por isso que eu sugiro, corram atrás do projeto durante o carnaval, viu, gente? Porque vão precisar agora. Vocês viram que eu precisei aí? O que foi feito é o tema, né? O que é a pesquisa, qual que é o seu problema, qual que é o seu objetivo, isso mostra tudo ali o que foi feito. Onde, quando e como, metodologia. Quem, também, metodologia. Que resultados foram encontrados já é o resultado que no projeto não tem, porque a gente não fez ainda, não tem resultado, né? Então, são os resultados de vocês. A resposta para a pergunta, né, para o problema. O alcance dos objetivos, o resultado vai mostrar esse alcance, os objetivos que vocês alcançaram. E quais as contribuições para a área, que estava lá na justificativa do projeto de vocês, viu? Está tudo conectado, igualzinho naquele seriado. Bom, palavras-chave, elas são separadas entre si por ponto, finalizadas também por ponto, e a gente coloca de 3 a 5 palavras que devem estar no resumo. Vocês têm que tirar as palavras do resumo e colocar ali na palavra-chave. 3 a 5 no máximo, tá? Tem gente que coloca umas 8, 9, eu tenho que sair cortando. Então, já coloquem de 3 a 5. Recomenda-se o resumo até 250 palavras, já falei isso para vocês, mínimo 150, máximo 250, senão vira texto.
E após o resumo, logo abaixo, vocês colocam o resumo em língua estrangeira, tá? Que no nosso caso, aqui na Faculdade Delta, nós usamos o inglês. E deve ter as palavras-chave na mesma língua. Word keys, tá? Então, word keys, coloca as 3 ou 5 palavras que vocês usaram no resumo, coloquem lá no abstract. Um exemplo. Olha aqui, o resumo, o texto breve, indicativo da ideia, das linhas principais e das conclusões, né, os resultados do texto de vocês. A linguagem tem que ser clara, concisa e direta. E deve ser digitado sem recuo de parágrafo, num bloco único, igualzinho eu fiz aqui, tá bom? Então, aqui teria um modelo de resumo para vocês verem. 4 palavras-chave, tá? Alguém vai Professor, perguntar algo? Sim. sim. É porque eu acho que tá um pouco atrasado a hora que a senhora está passando para o próximo slide. A gente ainda, a senhora está falando sobre o outro slide, eu estou vendo o slide anterior. Mesmo? Sim, que a senhora estava com tava falando sobre esse quadro aí agora, desse negócio, né? Desse resumo. E eu Aham. estava vendo ainda o outro quadro antigo ainda, do que, onde, por que lá. Vixe, por que será? Tenta Isso passar para o próximo slide para ver se a gente se vai continuar com. passa- Agora mudou. Ah, então eu vou deixar ele pequenininho assim. Eu acho que deve ser porque eu pus maior, né? Pus para a É, tela cheia. Vou deixar ele menor assim, que aí vocês vão acompanhar na hora certa. tá bom. Bom, gente, depois que a gente passa o resumo e o abstract, vem as listas, tá? Se vocês usaram tabela, quadro, figura, gráfico, o que vocês usarem de ilustração, vocês vão fazer as listas. Ai, professora, eu usei só um gráfico, tem que fazer a lista. Eu usei só uma tabela, também tem que fazer a lista. Tá? Para o TCC a gente faz essas listas. E o que consta nessas listas? A gente coloca o título, lista de figuras, ou então lista de quadros, ou lista de gráficos, e coloca lá gráfico 1, ou então figura 1, o nome dela e a página onde ela está. Bom, faz isso por último, porque as páginas vão mudando, né? Então a gente põe a página da lista lá, porque senão depois muda de novo quando colocar essa página, né? Então já deixa a página e coloca por último o número das páginas, sem esquecer. Bom, então aqui o modelo de lista de figuras. Mudou? As listas de ilustrações, né, figuras, mapas, gráficos, o que for, devem ser elaboradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Então, na página 10 tem uma figura, eu coloco lá, figura 1, o nome dela, página 10. Na página 15 tem outra, figura 2, o nome dela, 15. Bom, e assim por diante. Então, tem que ser na ordem. Todos devem ser numerados e receber um título. Então, tudo tem que ter o número e o título. Eu vou mostrar para vocês como que fica lá no corpo do texto, já já. Devem ser colocadas em páginas separadas, tá? Como isso? Lá no texto. O ideal, mas, por exemplo, tem gente que vai fazer a parte dos dados do trabalho, a parte da pesquisa, e tem muitos gráficos para apresentar e não tantas análises. Aí dá para colocar uns 2 gráficos na página, não tem problema, mas não põe mais do que 2, não. Tá? Esforcem-se para fazer uma análise de qualidade, mas não coloquem mais do que 2 figuras na página. Fica esteticamente poluído, tá? E na lista devem constar as páginas em que aparecem, já falei isso para vocês. Aí vocês terminam o trabalho de vocês com louvor. Vou mostrar para vocês como que ficam as figuras agora, tá bom? Que eu disse para vocês que eu ia mostrar. Só um minutinho. Quem quiser ir fazendo alguma pergunta, pode aproveitar. Nenhuma, hoje vocês estão calminhos, hein? Como que estão os trabalhos? Hum?
E eu acho que eu vou fazer a comunicação científica 1 com você na contabilidade. Então, eu tô meio perdido aqui nessa comunicação científica 2. Ah, é? Vixe, que barulhinho foi esse? Bom, gente, deu microfonia aí de alguém, né? Pois é, eu achei que explodi. Estava tentando abrir pelo PC para visualizar melhor, só que deu ruim. Ah, tá. Vixe, é a tal da microfonia. Aqui, gente, exemplo, com figuras. Aqui é um exemplo que eu tirei da minha dissertação de mestrado, tá? Tem a figura, né? Embaixo vem o número da figura 24, o título da figura, aqui está mostrando como que fala fogão em libras, e a fonte de onde eu tirei essa figura. Capovilla e Rafael são os sobrenomes dos autores, o ano, 2001, página 679. No caso aqui, eu tirei desse dicionário trilingue de Libras, português e inglês. Então, a gente precisa de colocar a figura, o número da figura, o título da figura e a fonte. Lá na minha lista de figuras, vai constar o quê? Figura 1, 2, 3, 4, até chegar na 24, figura 24, fogão e a página onde ela está. Bom, página 50, página 30 e assim por diante. Então, essa seria de figura. Quando a gente faz um quadro, vocês lembram a diferença aliás, uma tabela? A tabela, ela é aberta e ela geralmente é para a gente falar de números, né, dados numéricos. Então, essa tabela aqui seria a tabela 15, taxa de fecundidade total, segundo as unidades da Federação e Grandes Regiões, 2010. Fonte INSA, que é um instituto, 2010, 100 páginas. Eu posso colocar o título, né, o nome da tabela ou da figura e o título dela em cima da figura ou da tabela ou do quadro? Posso. E a fonte embaixo, tá? Posso fazer isso. A fonte sempre vem depois. Agora, o título eu posso pôr próximo à fonte, logo acima da fonte, eu posso pôr acima do quadro, do gráfico ou da tabela. Certinho? Isso seria lá no seu trabalho. E o quadro, que nós vamos colocar a síntese de informações de texto, né? Ele bem fechado e tem textos em síntese. Vocês podem criar quadros no trabalho de vocês, ou tabelas, né? Então, ali embaixo, tá bem pequenininho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quadro 1, resultados obtidos com os discentes e docentes do curso de enfermagem em relação ao processo ensino-aprendizagem em sala de aula. Eu retirei isso de um trabalho, por isso que ele ficou comprido. Tem gente que põe títulos compridos, né? Veio lá do livro Bakers et al., aliás, livro não, do artigo de Bakers et al., que é Bakers e outros autores, 2010, o ano, 100 páginas. E esse quadro 1 vai lá para a lista de quadros, né? Com esse título. Quadro 1, o título e a página onde eu coloquei esse quadro lá no meu trabalho. Próximo, figura. Figura 1, VBP Agrícola Paranaense. Fonte, FAEP 2012, 100 páginas. Tá? Resumo, eu já falei. Queria mostrar as figuras para vocês. Certinho? Bom, gente, alguma dúvida? Não? Não, professor. Só na hora que a gente estiver desenvolvendo mesmo. Só na hora de fazer, né? A dedicatória, se é obrigado? Não, ele é opcional também, viu, Nathalie? E, Franklin, eu vou mandar os slides e vou mandar o vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Tá? Mais alguma pergunta?
para vocês aproveitarem. Não? Gente, o quadro que eu vou mandar para vocês é o seguinte. Ops, é para mostrar para vocês, não é para mim, não. Orientações 2021. Vocês vão colocar aqui os nomes de vocês e o tema do trabalho de vocês. Tá? A gente pode até fazer isso juntos, porque a gente tem um. Se bem que eu quero que vocês façam uma atividade ainda hoje para me entregar. Por isso que não é nem legal a gente fazer isso agora. Dá para vocês fazerem isso depois e mandar para mim, tá? Vocês vão colocar o nome de vocês aqui, o tema. Se estiver sozinho, põe o nome sozinho, põe o tema aqui. Se vocês usarem cada um usar um arquivo, não tem problema não. Manda de volta para mim que eu monto aqui depois com todo mundo, tá certo? Porque às vezes um vai escrever, outro vai escrever, aí pode ser cada um abre um. Não precisa de preocupar em fazer um só com todas as informações, não. Vocês colocam de vocês e eu monto um completo, tá? Estou aberta às perguntas antes de passar a minha atividade. Não? Só na hora de fazer o TCC? Sempre, né, professor? Sempre tem uma dúvida na hora. Sempre tem, né? É verdade. Mas aí vocês podem me perguntar, viu, gente? Na hora que tiver dúvida. Às vezes não tem orientação essa semana, só na outra semana, mas a dúvida está aqui, não dá conta de escrever mais. Pode me perguntar, tá? Pode mandar pelo WhatsApp. Assim que eu tiver um prazinho, eu mando a resposta para vocês. Eu não me importo. E pode cobrar também. Lembra que eu sou tipo político, que demora um pouco para cumprir as promessas, né? Nenhuma pergunta mais? Por enquanto, não.